Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor. Sou a missionária Manuele Vasconcelos, amém? Eu estava lendo para vocês aqui, fique nesse vídeo, aqui em 2 Coríntios capítulo 12, fique nesse vídeo, eu creio que Deus vai falar muito no seu coração, amém? Por esta palavra, vamos estar falando aqui também da visão de Paulo e o espinho na carne que Paulo tinha, né? E os últimos avisos que Paulo, o apóstolo Paulo, tem dado à igreja. Glórias a Deus. Vamos estar lendo aqui. São somente 21 versículos, né? Nesse capítulo. Vamos fazer um breve estudo aqui nessa palavra maravilhosa. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas virei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora no corpo, não sei se Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, glória a Deus, se é no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Se um tal me gloriei, mas de mim mesmo não gloriei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiseres gloriar-me, não sereis insensato, porque direi a verdade, porém deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que vê em mim, ou ouve de mim, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um anjo de Satanás, para me esbofetar, para que eu não me exalte, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado nas suas fraquezas. De sorte e de boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habitasse o poder de Cristo. E pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é quando estou forte. Ou em outra tradução, estou poderoso. Fui insensato em gloriar-me. Vós me constrangistes, porque eu devia ser louvado por vós, visto em que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram efetuados entre vós com toda paciência, por sinais e prodígios e maravilhas, porque em que tendes vos sido inferiores às outras igrejas, senão em que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoei-me em este agravo. Eis-me aqui. Estou pronto para a 3ª vez ir a vós, e não vós sereis pesados, pois que não busco que é vosso, mas sim a vós. Porque não devemos os filhos entesourar para seus pais, mas os pais para os filhos. Porém, eu, de muita boa vontade, gastarei e deixarei-me gastar pelas vossas almas, ainda que amado-vos cada vez mais, sejam menos amado. Porém, seja assim, porque vós não fui pesado, mas como sou
astuto vos tomei por dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum aqueles que vos enviarei? Roguei-me a Tito e enviei com ele o irmão. Porventura Tito aproveitou-se de vós? Não andando porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpe convosco. Falamos em Cristo perante Deus, em tudo isso, ó amados, para as vossas edificação. Porque temo que quando chegar vós não achei tais quais eu quisera, e eu seja achado de vós tal qual vos não quiseres, que de alguma maneira não haja pendência, invejas, iras, porfias, distrações, mexericos, orgulhos e tumultos, para que quando for outra vez, o meu Deus me não humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que de antes pecaram e ainda se não arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Glórias a Deus. Essa palavra ela nos diz muito através do que Paulo passou. Amém. Paulo, ele aparentemente, como muitos de nós também, independente da classe social, independente da cor, independente da criação, independente de qualquer coisa, Paulo, ele tinha os defeitos humanos dele, né? E muitas das vezes como nós somos colocados em algum cargo, em algo de excelência, muitas vezes a nossa vaidade fala mais alto. Quando a nossa vaidade ela fala mais alto, inconscientemente nós agimos pela carne, né? E a carne ela fala com vaidade, com orgulho, com soberba, com egoísmo, amém? Com ironia, com mentira, com engano, né? Com os prazeres da carne, com luxúria, com luxo. Então as coisas da carne ela só leva para o lado errado, né? E como Paulo era como qualquer ser humano, Deus teve que colocar esse espinho na carne dele, né? Deus, muitas das vezes, ele deixa Satanás tocar na nossa carne para nos frear, né? Porque se Deus não frear a gente vai sair enrolando, pisando em todo mundo, embolando tudo, né? Todos nós somos falhos, né? Porque a grandiosidade e o poder de Deus para ser manifesto em nós tem que ser desta forma, na humildade e na mansidão de Cristo. Porque se nós formos ser deixados levar, né, pelas concupiscências da carne, as paixões da carne, né, nós passamos a exercer a outra função, não de servo. Então esse espinho na carne de Paulo foi necessário para que freasse ele diante daquele estímulo que Paulo tinha, né? Antes de muitas vezes ser Paulo, quando ele era Saulo ainda, né? Era um fariseu, né? E com muita sabedoria, e ele tinha muito poder em suas mãos, e através disso ele perseguia a igreja cristã, ele perseguia Cristo e todos os servos do Senhor, porque essa autoridade que era imputada por Deus mesmo na vida dele, ele não soube usar, né? Então Satanás muitas vezes impulsionava ele através da perseguição, do ódio, do preconceito contra a igreja. Amém? E assim Paulo, quando era Saulo, ele matou muitos cristãos, perseguiu muitos cristãos. E
analisando dessa forma, nós podemos ver que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Que mesmo Paulo, quando era Saulo, perseguindo, né, a igreja, né, matou vários cristãos, Deus teve misericórdia da vida dele, né? E naquele dia Jesus apareceu para Saulo e disse: Saulo, por que vos me persegues? E naquele momento Saulo viu a luz grandiosa de Jesus e ficou cego, porque ele não teve uma visão espiritual, né? Saulo naquele momento ele teve uma visão mesmo. Jesus ele apareceu para Paulo, para Saulo naquele momento encarnado mesmo, materializou ali com toda a sua glória, com todo o seu poder, porque só assim Jesus ia conseguir parar Saulo, né? Porque se não fosse dessa forma, não seria possível, né? Então, naquele momento, Saulo presenciou, ele sentiu a presença de Jesus, ele viu a presença de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus. Então, a presença da glória do Senhor naquele momento estava junto com Saulo ali. Naquele momento, Saulo foi impactado, né, e constrangido pelo poder de Deus através de Cristo Jesus. E nessa passagem nós possamos ver que Paulo, né, Saulo, antes de virar Paulo, ele ficou 3 dias cego, né? Então Deus ele enviou um profeta, né? Então Deus ele usou outro profeta para que isso seja manifestado como um ato de fé, como testemunho de fé para engrandecer a fé de Saulo. Porque Deus podia usar a mesma mão de Saulo para poder curar, mas se Deus fizesse isso, provavelmente Saulo ia achar que o poder era dele e não de Deus. Então Deus ele inspirou outro homem para que fosse outro profeta, para que fosse ali, né? E Saulo estava em jejum, né? Naquele momento. E usou as mãos desse profeta para que possasse impor as mãos nos olhos de Saulo e as escamas de Saulo caísse, né? Então Deus falou com Saulo que viria um profeta, né, que iria impor as mãos, e assim foi feito, conforme Deus falou, né? E nisso daí Deus ele faz muitas vezes com a gente, né? Às vezes a gente fica querendo que nós mesmos manifestasse o poder de Deus, mas Deus ele quer usar outras pessoas para confirmar aquilo que Deus mesmo falou para nós, né? Para que a nossa fé ela seja cada vez mais firmada e engrandecida, né? Alimentada por testemunhos, né? Porque quando há 2 ou 3 em nome de Jesus, lá estará presente o próprio Jesus. Então é necessário muitas vezes uma segunda pessoa e uma terceira pessoa, conforme também lá na fornalha de fogo, né? Onde tinha os 3 rapazes e o 4º homem apareceu, que era Jesus. Então sempre nós estamos vendo na palavra do Senhor que nunca podemos andar sozinhos, sempre tem alguém. O próprio Jesus escolheu 12 discípulos, né, para andar junto com ele na caminhada. Então nós podemos ver na palavra de Deus que Deus ele sempre pede para a gente andar ou em dupla ou em mais, né? Sozinhos a gente não consegue realmente, né? Por isso a importância de estar cultuando a Deus na igreja junto com os irmãos, em comunhão com os irmãos, independente das indiferenças, independente, né, de tudo, nós somos um corpo em Cristo, bem diferente um dos outros, suportando uns aos outros com paciência no Senhor. Amém? E essa palavra ela nos ensina muito, né? Você vê que Paulo mesmo não andava sozinho. Algumas vezes Deus pede para a gente se retirar, Deus pede para a gente ficar sozinho. Muitas vezes, igual Deus fala, entra para o teu quarto em oculto, orasse a Deus em secreto, né? E Deus nos recompensará em público. Da mesma forma do jejum, fazer o jejum em silêncio, sem ficar falando nada, né? E Deus ele vai recompensar. Então são várias formas que Deus pede muitas vezes para nós nos retirarmos, como Jesus retirou-se 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum,
como Moisés se retirou para um monte também, né, para orar, né? Então, Deus ele tem os momentos que ele pede para a gente se retirar sozinho, mas tem momentos que ele quer que nós estejamos com alguém. No momento de crucificação de Jesus, Jesus pediu, né, para que 2 dos seus discípulos, ou 3, não lembro, estar junto com ele, ali orando, né, e vigiando ele, porque ele já sabia o que iria acontecer, né. Mesmo ele sabendo que ele ia ser entregue, né, ele pediu para que eles tivessem ele com ele, porque ele sentiu medo, né, porque o pecado do mundo de várias gerações estava ali sobre ele, né, não era qualquer coisa, não era qualquer medinho que ele sentiu, foi algo terrível, porque Deus ele queria, né, que Jesus estivesse ali acompanhado, né? E para nos mostrar também que nós não podemos ficar sozinhos, que é importante a gente sempre estar com alguém ao nosso lado, né? A Bíblia fala até que o homem não, pelo casamento mesmo, né? Que o homem não foi feito para ficar só, né? Então Deus ele sempre pede para a gente estar sempre acompanhado com alguém e nunca sozinhos, né? Para a nossa segurança espiritual, principalmente, e para a nossa segurança física. Amém? Então essa palavra que o Senhor tem para mim, para você no dia de hoje. E eu creio que essa palavra ela vai falar muito no seu coração. Amém? E até mesmo vemos momentos que a gente sempre precisa de uma, como se fosse, não vou dizer uma palavra secretário, né? Mas alguém que nos dê suporte, né? Moisés mesmo ele teve, né, ali junto com ele, eu acredito muitas das vezes sempre alguém junto com ele, não somente aquela multidão, mas ele tinha o seu querido ali junto com ele, para que ele pudesse exercer, né, aquilo que Deus chamou ele para exercer. Amém? Até mesmo para ele escrever os 10 mandamentos aqui em Deuteronômio, capítulo 5, né? Nós vemos que Moisés ele subia, né? Várias vezes insistentemente, né, para que a gente escrevesse para nós os 10 mandamentos. Então até mesmo Moisés ele sofreu ali, né? Moisés sofreu para escrever aqueles 10 mandamentos, porque a desobediência do povo é tanta, a impaciência do povo é tanta, a nação idólatra, né? E muitos ali, a terra se abriu e foi lançado no lago de fogo, né? Então assim, Moisés ele teve que subir, ficou 40 dias lá em jejum, né, para escrever as tábuas da lei, né? E as pessoas lá embaixo lá fazendo uma fuzuê, o povo de Israel, e fazendo um bezerro de ouro. Moisés ficou irado, né, com aquilo, e Moisés acabou tendo que voltar lá em cima para reescrever de novo os 10 mandamentos, né? Então, tudo é permissão de Deus, né? E até na morte dele, o corpo dele foi lutado, né, ali por Satanás e pelo anjo Miguel, né? Porque Satanás queria usar o corpo de Moisés para poder fazer o que o povo idolatrasse, né? Fazer assim, usasse o corpo, o túmulo de Moisés para idolatrar a Moisés, mas Deus ele não permitiu. Deus ele não permitiu que isso acontecesse, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então essa é a pregação de hoje, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, sobre o espinho da carne de
de Paulo, amém? E como foi a sua conversão e por que o espinho na carne de Paulo, amém? O espinho da carne de Paulo parava ele, né? Para que ele não se exaltasse. E muitas das vezes Deus ele faz isso com a gente, né? Através do espinho da carne, Deus ele nos para, amém? Para que nós não desagrademos o Senhor com a vangloria, com a vaidade. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deixa o like nesse vídeo, comenta um glória a Deus se você gostou. Compartilhe esse vídeo com 7 pessoas. Amém? Com um ato de fé, um ato profético, de evangelizar a palavra do Senhor. E deixa o like, né? Se você não deixou ainda. Se você não é inscrito, se inscreva, ativando o sininho de notificações em todas, para que vocês venham sempre receber notificação do YouTube. Amém? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe poderosamente sua vida.